Trazer aqui uma notícia urgente, importante. Daqui a pouquinho o Bolsonaro desembarca lá em Brasília. A ideia é acompanhar justamente o julgamento de meio-dia, agora vai começar meio-dia, daqui a 30 minutos lá no TSE, que pode torná-lo inelegível nos próximos 8 anos. Além disso, tem depoimento também do Mauro Cid, marcado para hoje. Os detalhes a gente vai trazer ao vivo com o nosso queridíssimo Bruno Pinheiro. Nós estávamos com saudades, Brunão, das suas informações, da sua participação aqui no Morning. Você está bem, meu amigo? Eu também estou com saudade. A vocês, ótima sexta-feira. É sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. É só me chamar outras vezes que eu volto aqui, viu? Ótimo final de semana. Vamos lá. São duas informações que eu acabei de apurar aqui na capital federal com auxiliares do ex-presidente da República. Esse voo de Bolsonaro está confirmado a chegada no aeroporto aqui na capital federal às 7h20 da noite. Essa será a chegada de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que será julgado hoje na Justiça Eleitoral, e existe já essa expectativa que a hora que ele chegar na capital federal, retornando do estado de Minas Gerais, o julgamento já terá sido encerrado, né? Ou seja, já terá essa resposta de uma condenação ou não, inelegível ou não. Então, essa é a expectativa, que ele chega às 7h20 hoje na capital federal. Esse julgamento retornando inicia com o voto da ministra Carmen Lúcia. O que eu cheguei a ouvir agora na parte da manhã é que, muito diferente dos outros ministros, não será um voto longo, será um voto muito objetivo. E aí, só para entender rapidamente por qual motivo esse voto está sendo longo, né? Os ministros estão se alongando ali. É um julgamento de um ex-presidente, algo histórico, na verdade, e os ministros não vão só acompanhar o relator, eles vão divulgar, expor as suas ideias e sentimentos em relação a esta ação que está sendo julgada logo após aquela reunião lá no Alvorada em 2022. Então, o julgamento encerra ainda hoje e o retorno de Jair Bolsonaro está confirmado. O segundo assunto, rapidamente, acabei de confirmar com essa informação, às 15 horas será o novo encontro de Mauro Cid com a Polícia Federal. Essa oitiva é relacionada aos atos do 8 de janeiro e às informações que estavam no aparelho de Mauro Cid. Então, hoje, na sede da Polícia Federal, no mesmo horário do julgamento de Jair Bolsonaro na Justiça Eleitoral, de um outro lado, acontecerá um novo depoimento do ex-ajudante de ordens, do homem que estava ao lado de Bolsonaro durante os últimos 4 anos, homem de confiança, e que agora será ouvido novamente. A expectativa é que ele volte a ficar em silêncio. O que vai acontecer, a gente vai acompanhar ao longo do dia de hoje aqui ao vivo na Jovem Pan. Paulo, é com você. E repito, deixa eu aproveitar, é só me chamar que eu apareço outras vezes. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui. Tem previsão de um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje? Porque nós temos aí 3 votos restantes, né? Da ministra Carmen, do ministro Nunes Marques e do Alexandre de Moraes. Se a Carmen Lúcia votar favoravelmente à inelegibilidade, o placar e a matéria, o mérito, nem vai mais ser discutido, porque já tem lá o resultado de 4-1 e já formou maioria. Tem previsão dele falar hoje ou ele vai se abster de qualquer fala? Rapidamente, só para a gente entender, ele chega, esse acesso no aeroporto não é no embarque onde os outros passageiros utilizam, é uma área executiva, uma área restrita, e é justamente lá que ontem ele chegou a conversar com a Jovem Pan antes do embarque ao Rio de Janeiro. Então, a expectativa é que ele chegue e tenha, assim, esse acesso com jornalistas, e a gente vai aguardar se ele vai responder, se ele chegou hoje na parte da manhã adiantar que não iria adiantar o resultado, não iria nem falar sobre uma suposição do que vai acontecer após o julgamento. Então, a ideia é que ele revele realmente o recurso, o que vai acontecer, as consequências a partir de agora, assim que chegar no aeroporto. Esse acesso restrito, a gente vai aguardar, ver se ele vai conversar com jornalistas. Às 7h20, essa aeronave chega aqui na capital federal
vindo de Minas Gerais. A gente vai aguardar então se haverá essa fala. Ele tinha a expectativa de estar nas eleições lá em 2026. Uma ala dos seus aliados até está com receio de que após o resultado ser divulgado, ele fica recluso lá na sua residência, assim como aconteceu lá em 2022, né? Ele acabou dando uma sumida, ficou em silêncio. Então existe uma tentativa de dar uma injeção de ânimo no ex-presidente para que, independente do resultado, ele siga com as articulações em relação às eleições do ano que vem, em 2024 e lá em 2026. Muito bem, Brunão, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro é craque, né, Fê? Craque, sempre traz informações detalhadas aqui pra gente. É o jornalismo da Jovem Pan atuando firmemente para trazer as melhores informações pra você. Você gostou do cabelinho do Bruno? Tá bom nesse comprimento, viu, Bruno? Tá bacana, né? Tá bom, o topete estava muito grande. Brunão, obrigado, querido. Volte sempre, viu? Um abração pra você. Não valeu. Cresce mais. Felipe Campos, é só um minutinho, querido. Vamos falar, Antônia, sobre essa questão do Bolsonaro, porque acho que dá pra gente fazer várias discussões aqui, né? Hoje eu acho que vai ser um dia muito simbólico. Total. Que é justamente o dia em que Bolsonaro provavelmente vai ficar inelegível. Eu quero saber o seguinte: tudo que ele construiu politicamente, o espólio político que ele tem hoje, no momento em que ele se torna inelegível, vai para onde? Passa para quem? Quem que abraça esse espólio? Antônia Fontinelli. Porque em política, Antoninha, não tem vácuo, né? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h39 da manhã dessa sexta-feira. Daqui a pouquinho o Bolsonaro vai desembarcar lá em Brasília para acompanhar todo o julgamento, o restante do julgamento que pode torná-lo inelegível nesta sexta-feira. E eu fiz uma pergunta aqui para a turma justamente do seguinte: para onde vai o espólio político de Bolsonaro caso, em instantes, em algumas horas, aí o TSE confirme que ele não participa da disputa de 2026, Antônia? Quem sou eu, né? Sou uma reles eleitora, né, de Bolsonaro. Vamos dizer que eu não entendo nada de política, mas eu diria que, assim, isso é uma preocupação, tá? Por quê? Porque o Bolsonaro vai ganhar força, óbvio, inelegível, ele vai ganhar força, os bolsonaristas vão correr todo para quem ele apontar o dedo, e é o que eu falei, o Bolsonaro se emociona e ele não é muito bom de apontar dedos, né? Então, assim, temos aí, as pessoas falam, uma forte candidata que seria a Michelle, e que eu discordo absurdamente, porque precisa-se de experiência, né? E o Bolsonaro ajudando Michelle ali, acho que não funciona. Não funciona, o nosso Brasil está numa situação dramática e precisa de alguém técnico para conduzi-lo. Então, eu continuo apostando no Tarcísio, né? Hoje, no cenário, não tem ninguém melhor do que o Tarcísio nesse sentido. Apareceu histórias de que a Tereza Cristina viria de presidente e a Michelle vice. Nossa, né? Eu vejo Tereza Cristina também que diz que o agro vai reagir e o agro vai vir em cima da Tereza Cristina para eleger a Tereza Cristina, né? Eu vejo uma possibilidade muito melhor, né? Porque a gente precisa Tereza Cristina é tudo. De novo, de uma pessoa técnica, de uma pessoa mais séria, de uma pessoa que se emocione menos, né? Eu acho que Michelle não tem capacidade, né, técnica e, enfim, não tem preparação para isso. Posso discordar rapidamente de você num único ponto que você fala, assim, da questão técnica. Eu já vi vários candidatos técnicos naufragarem assim absurdamente. E 2026, ao que tudo indica, a gente não sabe o que pode acontecer no meio do caminho, mas pensando com os dias atuais, o Lula deve ser candidato à reeleição. O Lula é um cara populista, certo? O Lula dialoga bem com uma classe bem mais pobre que gosta do trabalho do cara, e o cara consegue esse diálogo e já faz décadas que ele garante pelo menos 20, 30% do resultado eleitoral para ele. O Lula é o representante de um movimento fortíssimo, não compara. Como não compara?
Não, mas é um movimento. Ô, Antônio, é um movimento. Quer dizer que, assim, que uma pessoa populista que as pessoas gostam vai votar? Aí que não tem a menor experiência. Antônia, não é o que eu tô falando é o seguinte: populista para ser popular também. É um movimento que garante 20%, 30% de toda eleição. Sim, com certeza. Toda eleição, ponto. E daí Independente. você coloca uma figura técnica, Exato. às vezes, e não tem a relevância suficiente política para atrair o voto. É isso que eu quero entender. Porque, por exemplo. Não seria o caso do Tarcísio. Por exemplo, o Bolsonaro, ele tem um discurso muito mais aguerrido, que por muitas vezes cativa muito mais um determinado grupo de pessoas do que o do Tarcísio. Sim. Se você for analisar os dois. Eu quero entender esse público. O Tarcísio, por exemplo, vai abraçar, o Zema vai abraçar esse público? Eu acho o seguinte, eu acho que a situação está muito em aberto e que agora a gente vai ter um processo de depuração. É importante lembrar que essa condenação provável do Bolsonaro na Justiça Eleitoral é apenas a primeira. Ele responde a diversos processos e provavelmente vai ser campeão aí de condenações na justiça, não apenas eleitoral, mas provavelmente na justiça comum pelos desdobramentos. Como a gente falou, se a justiça eleitoral considerar que aquela reunião foi um caso de abuso de poder, ele vai ter que responder por uso inadequado de recursos públicos. Hoje ele já está fora. Hoje, provavelmente, ele fica fora do jogo. O meu ponto é, a gente vai passar por um processo de depuração na sociedade brasileira entre o que são princípios que se opõem ao projeto político majoritário hoje, que é o do PT, e o que são valores de fato bolsonaristas. Eu não acredito que o bolsonarismo seja de fato tão forte. Quando a gente olha na história do Brasil, desde 89, nós sempre temos uma força petista na eleição e uma força antipetista. Eu diria que a liderança do bolsonarismo sobre o campo antipetista foi muito contextual, de um contexto que o Bolsonaro conseguiu surfar a onda e encarnou alguns valores. Ele ficando fora do jogo, essa disputa se abre novamente e o campo antipetista pode passar por uma grande depuração e ter outras lideranças com outros valores, inclusive de ponto de vista que eu considero muito mais produtivos do que alguns dos valores do bolsonarismo. Não necessariamente. O liberalismo no Brasil sempre foi minoritário do ponto de vista eleitoral, mas muito influente do ponto de vista de políticas públicas. Então, isso é um ponto. outro é quem vai conseguir captar valores que são essenciais para o combate ao PT. Mas eu quero nomes. Valores eu quero nomes. Por exemplo, eu vou dizer para você quem vai conseguir combate à corrupção. Eu quero nomes, O bolsonarismo perde... Não é com o Valdemar Costa Neto que se vai capturar sentimento anticorrupção. Sem o apoio do Bolsonaro, a pessoa que vai disputar a eleição contra o Lula não tem os 20% dos votos, no mínimo, necessários para se colocar no segundo turno. Eu não acredito que... O apoio dele é fundamental. Eu não acho que o Bolsonaro continuará com a força que tem no momento que começa a se tornar um criminoso. Não, que criminoso, mano? Pelo amor de Deus. Quando ele começa a ser condenado... inelegível é um tiro que sai pela culatra. Bolsonaro vai ficar mais forte. É apenas a primeira condenação. Bolsonaro vai ficar mais forte. Vamos ver. Eu acho que o Brasil não está condenado a uma disputa entre dois populismos. E que superaremos essa O Bolsonaro é popular. Escuta, muita gente falou assim, se prenderem o Bolsonaro, ele vai virar vítima. Eu concordo com isso. Se prendessem o Bolsonaro, eu acho que eu já acho que há uma diferença abissal entre inelegibilidade e cadeia, Antônio. Sabe por quê? Por conta da imagem. A imagem é muito forte. O cara atrás das grades, ele tem uma imagem. O cara inelegível, passeando por aí, numa boa, tal, não sei o quê, é uma outra imagem. A repetição, a repetição simbólica da narrativa absolutamente igual à do PT, com a prisão, etc. Será que é essa repetição narrativa a que o Brasil está condenado? Será que o público... Cadê os escândalos de corrupção? Alguém foi condenado? Vamos olhar para frente, meu. Olhando para frente, será que o Brasil está condenado a ter o eleitorado sempre desejoso dessa narrativa absurda? Mas a questão é, o Bolsonaro, ele apenas representa ideias e valores da direita. Ele foi a pessoa escolhida para representar essas ideias e valores. E
como representante dessas ideias e valores, ele canaliza a opinião de muitas pessoas. O que eu estou falando é que isso vai se transformar. Mas a liderança dele é fundamental. O sentimento. A liderança dele é... Você pode não gostar do Bolsonaro, mano, mas é um fato. Bolsonaro e Lula são as maiores lideranças políticas do Brasil. Não está fora do jogo, está mais forte do que nunca. Bolsonaro não é liderança política, É liderança política. Bolsonaro não lidera nem o próprio partido. Bolsonaro elegeu o Tarcísio de Freitas em São Paulo. De Valdemar Costa Neto. Sem o apoio de Bolsonaro, Tarcísio em São Paulo não estava eleito. Funcionário de Valdemar Costa Neto. O PL não teria o tamanho que tem sem Bolsonaro e o Valdemar sabe disso. Ele decidiu sentar no colo do Bolsonaro. Ele é um funcionário de Valdemar. Ele não é líder de coisa nenhuma. Ninguém respeita Bolsonaro, a verdade é essa. Respeita. Na própria direita brasileira. O povo respeita. 30% do Brasil, no mínimo, respeita. Na própria direita brasileira. É o segundo presidente mais votado da história do país. Você vai me dizer que ninguém respeita? As lideranças da direita brasileira não respeitam Bolsonaro. Essa é a verdade. Pelo amor de Deus. Valdemar Costa Neto não leva Bolsonaro a sério. Você tem ranço do Bolsonaro. Não leva Bolsonaro e como você tem ranço do Bolsonaro, você ignora a realidade, que o Bolsonaro é a maior liderança política do Brasil. Vejamos. Eu acho que a realidade é que o Brasil sempre teve um polo petista, um polo antipetista. A realidade é que o Bolsonaro... Por uma conjuntura muito específica. A realidade é que só vai ser eleito. Uma conjuntura muito específica. A realidade o Bolsonaro conseguiu liderar esse campo. A realidade é que fora do seu conto de fadas, só vai o líder de direita pro segundo turno com Lula se o Bolsonaro apoiar. Não é simples. Se o Bolsonaro não for candidato, é só quem ele apoiar. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que não precisava tanto, né? Tá aumentando. O que foi, Antônia? O efeito tá aumentando. Gente, chama o médico. Chama o médico, tá dando Felipe. Pelo amor de Deus, meu trator, socorro. O óculos torto. Gente, o que tá acontecendo hoje, meu senhor amado? Minha nossa. Mas eu queria saber que remedinho é esse, hein? Eu tomei também. Você também tomou? Eu tomei, tô daquele jeito. Eu acho que foi o xarope, porque todo xarope ele tem antialérgico. Eu acho que me deixou meio... Isso aí não é xarope, não. Ô, Antônio, é verdade. Isso aí não é xarope. Escuta, em resumo da ópera, o que vocês estavam discutindo? Basicamente, a discussão é a seguinte: o polo político que realmente importa é o antipetismo ou o bolsonarismo? Esse é o debate. O Bavanato acha que é o bolsonarismo. Eu acho que é o antipetismo, porque quando a gente olha a história da política brasileira desde 89, sempre houve um polo antipetista. O Bolsonaro foi a primeira figura. O Bolsonaro foi a primeira figura. O Bolsonaro foi a primeira figura, fora o Lula, que conseguiu cativar a massa com Fernando Henrique ganhou 2 eleições em primeiro turno. Ele não cativava a massa do jeito que o Bolsonaro cativa. Em primeiro turno, Bolsonaro perdeu a reeleição, pelo amor de Deus. Você tem um engajamento do Bolsonaro. Você tem uma massa muito engajada que apoia Jair Bolsonaro e que multiplica a voz dele. E o apoio dele é relevante. Fazer de conta que a história do Brasil começou com o Bolsonaro. Você não gosta do Bolsonaro, você ignora esse fato. Chega de extremos. Chega, vou colocar os dois dentro de um quarto para brigar. É isso aí, Felipe Campos. Por favor, a voz da sensatez. Obrigada, Paulo. Olha, vocês têm que parar com isso. Lula não vai concluir o mandato. Lula não vai se reeleger. Eles vão pensar em uma outra pessoa aí para representar esse grande movimento que é o PT, que desde sempre mandou no país, tá? E quem Bolsonaro apontar, sim, vai ter uma grande relevância. O Bavanato tem razão nesse sentido. O meu medo é quem que Bolsonaro vai apontar. Pela a razão, né, e por tudo que a gente está vendo hoje, só temos um nome, ao meu ver, que se chama Tarcísio. Mas quem vai apontar é o Valdemar, não é o Bolsonaro. Escuta, eu quero um populista contra o Lula. Se colocar fofinho, o Lula permanece lá. Não é um fofinho, mas o Brasil não pode estar condenado a Mano Ferreira precisa de uma articulação, precisa ter gente que fale com a base, meu. Não dá pra... Preciso falar com a base. Mano, eu fico imaginando, o seguinte, Mano Ferreira e seu candidato ideal. É um cara absolutamente fofo, agradável e que fala de sustentabilidade. Certo? Aí ele vai lá e vai falar assim, o Brasil precisa de sustentabilidade, o Brasil, não sei o quê. O que vale é ser liberal por inteiro. Mas aí eu vou te dizer quem que vai se conectar bem com o sentimento do povo. Michele Bolsonaro.
Não conecta, não é desse jeito também, não, Pavanato. Você tá desesperado procurando um nome também. Tá menosprezando o povo brasileiro. O povo brasileiro não está condenado a cultuar populistas, pelo amor de Deus. O Brasil pode muito mais do que isso. O Brasil pode dialogar com o povo e falar o que o povo entende, não é ser populista. Ô, Mano, quando você entra numa briga, e o cara tá com uma bazuca, você entra como? Com estilingue. Mas política não é bazuca contra estilingue. Não é. Política é o que move o sentimento das pessoas. Mas é preciso se conectar com as pessoas, Mano. Eu acredito que o brasileiro tem outros sentimentos para além do ódio. A gente não precisa estar condenado ao ódio, à diferença, para conseguir mobilizar o Brasil na construção de um país. Senão, a gente desiste de construir o país. Agora, porque o ódio pelo ódio não leva a nada. Michele Bolsonaro, eu concordo com o Bolsonaro nessa. Não tem experiência política nenhuma. É tentar rebaixar o Brasil, condenar o Brasil. É uma mulher extremamente inteligente e tal, articulada e tal, mas politicamente não tem teste transformar a política brasileira refém de uma família é rebaixar o Brasil de uma democracia que precisa ser construída. Você não gosta de democracia? Democracia é o povo que escolhe. É o povo Se o que vai povo quiser, vai ser o que o povo quer. Deixa eu entender. Vocês querem eleger. Mesmo que não seja o liberal por inteiro que você acha bom. O povo precisa ter uma mas espera só um pouco. Deixa a voz do Rivotril falar. Vocês querem eleger o Bolsonaro ou a família dele, gente? Eu quero que as ideias de direita continuem prevalecendo. O Lucas Pavanato quer o Bolsonaro. Daqui a pouco a gente... Qualquer um que for, Bolsonaro, assim, o Bolsonaro, eu votei nele, enfim, todo mundo sabe. Por ele eu defendo, mas assim, eu não vou defender a família toda. Não, mas eu estou dizendo, a questão é de análise, mano. Deixa eu só concluir. A questão é uma questão de análise. Eu não estou falando que você precisa gostar ou não do Bolsonaro, mas é um fato. Lula, ele tem uma parcela do eleitorado muito significativa e a outra figura política que também tem uma parcela muito significativa é o Bolsonaro. E o candidato de direita, para conseguir competir em pé de igualdade com o Lula, caso não seja o Bolsonaro, ele realmente fique inelegível, terá que ter o apoio do Bolsonaro. O Pavanato, eu posso... Peraí, Maninho. A oposição tem uma coisa que eu acho que vocês não estão se atentando. Em política, não existe vácuo. Entendam isso. Política não tem vácuo. Exato. Hoje vai abrir um vácuo. Hoje, Bolsonaro não vai poder disputar em 2026. Quando abre o vácuo, quando a porta abre, começa um monte de gente olhar a porta ali distante e sai correndo para ver quem que vai entrar primeiro para ocupar esse espaço. Concordo. Então vai acontecer um movimento que é o seguinte: hoje o Bolsonaro, dia o quê? 30 de junho de 2023. Hoje ele detém uma parcela da sociedade. Por que ele detém? Porque ele cultiva uma perspectiva de poder nas pessoas. Exato. A partir de hoje, essa perspectiva de poder acaba. Não acaba. Acaba a perspectiva de poder. Bolsonaro inelegível, ele vira um Marte. Bolsonaro inelegível, ele vira o maior cabo eleitoral da história desse país. O Tarcísio vai olhar de um jeito, o Zema vai olhar do outro, o Moro vai olhar. O Tarcísio se elegeu por conta do Bolsonaro. E daí? Zema precisou do Bolsonaro para ser eleito. Lembram como o Zema foi eleito? Vocês lembram como o Zema foi eleito? Zema foi eleito a partir do momento que ele disse que estava com o Bolsonaro. As figuras políticas sabem disso. Existe uma demanda legítima do povo brasileiro por um projeto de país que não seja o projeto que o PT representa. Isso é fato. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. Sim. O Bolsonaro, por um momento, conseguiu capturar esse sentimento. Ele é página virada. Não é e o povo brasileiro é o maior líder político do Brasil. Uma nova alternativa.